você também vai ser um peixe que vai se voltar para outra direção. Não por minha causa, mas por esse conhecimento que faz com que gradualmente vejamos as coisas diferentes, ativemos aqueles valores intrínsecos do nosso ser e aí somos peixe fora d'água, nesse senso comum, nessa consciência coletiva, nesse desequilíbrio, né? Olá, bom dia. Achei um cantinho aqui, para você que não conhece o canal. Aqui a gente fala de consciência, das leis da existência, de espiritualidade, fundamentado no conhecimento das cartas de Cristo, a tradução do livro original em inglês. Eu estou fazendo a leitura comentada, eu estou na página 103 e hoje eu vou ler uma parte que fala sobre como a gente bloqueia, como é difícil essa penetração da consciência divina, aquilo que você chama de Deus, nas nossas vidas, porque gradualmente, desde a infância, a gente vai se voltando para o externo, através dos nossos sentidos, a maneira com que a gente experimenta a vida, mas que ao mesmo tempo a gente se desconecta desse ser que é o fundamento, que é o alicerce, que é a base, que é a direção das nossas vidas. E a meditação é um exercício dessa reconexão com o interior, com aquilo que você chama de alma, de espírito, teu verdadeiro ser, que está antes da tua personalidade. A tua personalidade é efêmera e a tua identidade precisa ser reconhecida nesse processo, senão você não consegue se autoconhecer. E então essa personalidade efêmera, ainda que ela tenha o papel dela, porque é assim que a gente experiencia esse plano de existência, mas que o ego vai encapsulando a nossa consciência humana e nós vamos perdendo essa plenitude, essa clareza, essa satisfação interna, essa alegria, independentemente, desatrelado das condições externas. E quando a gente se reconecta com esse interior, essa vida externa, ela é mais prazerosa, ela é mais satisfatória, ainda que você não tenha aquilo que você almeja, mas você se satisfaz com aquilo que você tem, com quem você é, sobretudo. Então te convido para ler comigo e talvez os insights aí, as reflexões vão acontecendo. Esse trabalho é extremamente natural e eu estou aqui, achei um lugar um pouco silencioso e ainda que tenha um barulho aqui, mas espero que não apareça aí no vídeo, não atrapalhe o vídeo. Vamos lá? Vejo o duro esforço das pessoas, suas lágrimas, e minha compaixão é sem limites. Você está sendo escutado, mas no contexto de sua consciência atual, há pouco que eu posso fazer. Não posso liberá-lo das amarras e correntes de tantos anos de pensar e agir ignorantes. Vejo a dor que os sermões ignorantes perpetuam nas igrejas, nas celebrações e nos púlpitos. Vejo as nações e seus povos tentando resolver tenazmente as dificuldades que surgem dos valores, culturas e crenças religiosas tradicionais. Vejo as limitações em seu viver diário, a falta de satisfação de suas necessidades e de seus propósitos e o sofrimento que emana das relações de todo tipo. Ora, para confirmar isso, né, é só a gente olhar em volta, é só a gente ligar os noticiários, é um barulho mental, é um mundo totalmente desequilibrado que nasce de consciências desequilibradas. Tudo aquilo que a consciência coletiva, ela nada mais é que a junção, né, um senso comum de várias consciências individuais. Consciências individuais, essa que se desconectaram e foram para as paisagens, né?
foram para o externo, perderam essa conexão interna. E uma vez que você perde esse equilíbrio interno, a tua vida manifestada é um desequilíbrio, porque quando você depende exclusivamente da tua mente egoísta, a consciência humana, ela é egoísta, é muito lógico, né? Você perceber que a emanação, que a experiência, aquilo que você experimenta da vida, ela é semelhante, ela é um reflexo da tua consciência humana. Por isso, Cristo fala que nós temos que trabalhar todos os aspectos da consciência. Às vezes você alcança os seus objetivos, as suas metas, o teu sucesso mundano, mas a insatisfação interna, ela permanece, a inadequação interna permanece. E onde que ela vai refletir essa inadequação, essa insatisfação? Em mais busca, em mais ataques externos. E é como eu já disse aqui no canal, é como se você tivesse com um corte no rosto e estivesse colocando um esparadrapo, um band-aid no espelho. E é isso que a nossa sociedade está fazendo. Então, essa inversão de direção é preciso. Se você pegar lá, eu acho muito interessante isso, se você pegar a série The Chosen lá, que ela está falando não desse conhecimento crítico, mas do conhecimento de Jesus, né, dessa consciência crítica no personagem de Jesus, você vai ver que a entrada foi muito inspirada, né? Eu percebo a chamada do The Chosen ali, quando começa, ele vai tocar uma música e alguns peixes estão invertendo de direção do cardume. E são 13 peixes, né? Os 12 discípulos e Jesus. Ou seja, esses 13 peixes numa inversão, né? Num sentido contrário do que a maioria. E à medida que ele ia chamando essas pessoas que se tornaram discípulos para seguir os ensinamentos, e nas cartas ele diz que pouco compreenderam, né? Porque não tiveram a experiência de Jesus, eles não viram, né? Então eles não foram iluminados, mas perceberam em certa medida e tiveram o propósito deles, o papel deles, mas que esses peixes vão invertendo à medida que ele vai acordando eles, né, desse sono profundo da consciência humana. Eles vão mudando de direção, porque é realmente isso. Por isso eu nunca tive pretensão que esse canal crescesse tão rapidamente e que esse conhecimento todos fossem compreender, né? Eu sei que é muito impactante, porque é uma direção contrária, né? Mas se você se relaciona bem, ouve o que a gente fala aqui no canal, e aqui não é minha opinião, né? Nós estamos conjecturando em torno de um conhecimento para além da condição humana. Você também vai ser um peixe que vai se voltar para outra direção. Não por minha causa, mas por esse conhecimento que faz com que gradualmente vejamos as coisas diferentes, ativemos aqueles valores intrínsecos do nosso ser e aí somos peixe fora d'água, nesse senso comum, nessa consciência coletiva, nesse desequilíbrio, né? Nesses horrores que estão acontecendo na nossa sociedade em geral, né? Porque eu não posso dizer que é integralmente, né? Nossa sociedade, ela tem um senso comum indo na direção e muita gente acordando e retornando a si mesmo e buscando esse autoconhecimento. E aí as cartas são esse manual desse autoconhecimento. A consciência coletiva, falando aqui, né? A consciência coletiva que está emanando do mundo é um miasma de temores, ressentimentos, aborrecimentos e turbulência emocional, de desejos apaixonados, vingança, esgotamento, entrelaçados com a compaixão, a determinação de elevar a consciência do mundo e o empenho na busca do amor incondicional daqueles que receberam inspiração e um grau de iluminação. Veja, sempre que você fala de iluminação, ela não precisa ser integral.
né? Às vezes um copo de água para quem está morrendo de sede no deserto já está ótimo, né? Não precisa uma quantidade enorme. Aquilo ali já o satisfaz, né? E dá energia e revigora a pessoa para seguir nesse caminho. Então eu vejo assim, à medida que você está em outra direção, você vai percebendo coisas que não são do senso comum, né? Percepções que estão para além da racionalização humana, né? Da mente humana. A meditação é uma prova disso, é uma experiência que ela é gradual e que ela é reveladora, porque ela vai revelando um equilíbrio que todos nós temos e que ele se faz aparente nesse silêncio absoluto da mente que nos confunde, né? Nós somos como macacos pensantes que a mente não nos deixa em paz. Cristo diz que quando o pensamento se introduz, o equilíbrio é impossível. Veja, parece uma frase muito curta, mas ela carrega uma reflexão vasta e profunda, que a mente nos confunde, a mente mente para nós mesmos, ela é uma ferramenta de expressão, mas quando você está em desequilíbrio, que expressão será essa, né? E normalmente o ego tem essa capacidade de culpar o outro, né? A inadequação que é interna, ela vira um ataque externo. O inimigo interno, que é a sua mente, projeta um inimigo externo. Aproximo-me das pessoas que me chamam e trabalho com elas para aliviar suas angústias, mas seu esquema mental e sua crença estão tão fortemente gravadas em seus cérebros que minha verdade não pode alcançá-las para trazer novo conhecimento às suas mentes. Ainda que brevemente e de maneira imperfeita, muitas ouviram. Faltou a elas, no entanto, a valentia para aceitar novas ideias e falar claramente. Além disso, não havia chegado o momento certo para atravessar as barreiras da consciência humana para ensiná-las. Veja, quando você está dentro de uma infalibilidade, e normalmente a nossa opinião é essa muralha, né? Às vezes eu falo do conhecimento das cartas para algumas pessoas e elas falam, não, mas isso é sua opinião. Então ali já se levanta uma barreira, porque não é capaz de dialogar, não é capaz de ouvir um conhecimento novo que, de certa maneira, ele fere, ele assusta, né? Ele assopra como uma ventania esse nosso castelo de areia, né? Esse presépio que a gente constrói e forma uma opinião nesse conhecimento limitado, que esse conhecimento é limitado, nós estamos numa condição humana, o conhecimento humano é limitado. Quando vem um conhecimento para além da condição humana, é sugestivo que a gente pare, ouça, reflita, e algumas pessoas vão vivenciá-lo, vão buscá-lo ainda mais, e aí esse conhecimento, ele prova para quem? Para você, não para ninguém, mas para aquele que vivenciou, que teve a coragem, e mais que a coragem de estar realmente nesse tempo, né? De estar realmente nesse tempo de que já experimentou bastante, né? E que começa a perceber, começa a se sacudir na cadeira ali, que já viu esse filme. E ele percebe que há algo mais para além dessa superfície, né? Dessa superfície mundana. Mas agora é o momento certo, vocês entrarem em uma nova distribuição de frequências vibratórias que permitirá mais facilmente elevarem-se acima da materialidade da era precedente. Esta afirmação pode parecer estranha, mas há uma reserva de conhecimento referente às energias que vocês ainda não começaram a entender. Neste momento não há mente terrena capaz de compreender. Para vocês é possível apenas imaginar o espectro de energia, o que não é a verdade. E aí a gente, os nossos 5 sentidos, nesse âmbito
espiritual, eles vão perdendo, né, a capacidade, porque aí a gente vai tateando, né, e sentindo, e muitas vezes experiências que você tem, que são para você, que você percebe, são impossíveis de você compartilhar. Por que elas são impossíveis de compartilhar? Porque elas são para você. E isso vai te dar um novo entendimento, não aquele entendimento intelectual, mas algo como: agora eu vi e agora eu sei. Então você sabe que você sabe, mas você não precisa provar nada para ninguém. Então você segue ainda mais profundamente e convicto que você está na direção certa, e essa serenidade, esse equilíbrio, essa harmonia interna revela isso. Assim será de grande ajuda para você se puder aceitar minhas afirmações com confiança, porque elas são a verdade. Você está entrando em novas frequências de vibração pertencentes à consciência humana, que permitirão que siga adiante no desenvolvimento espiritual, mental que descrevi lá na carta 1. Eu sei que muitos aí que estão nesse caminho, a gente compartilha isso, né? Compartilha esses testemunhos, que testemunhos são mais que opiniões, né? São testemunhos da caminhada. Cada um vai compartilhando com o outro o que viu, o que não viu, e aí o caminho, os testemunhos são muito semelhantes, né? Porque o caminho é um só, é único, é para dentro. Obrigado, até o próximo vídeo.